Informação urgente e quentíssima que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno. É o seguinte, pessoal, notícia boa ou ruim, depende do ponto de vista envolvendo o Fabrício Bruno, porque a gente vai explicar a situação. Vou dar um spoiler. O jogador pode não sair mais do Flamengo e eu vou explicar detalhes do porquê a negociação, a operação pode cair, melar e o jogador ficar no Flamengo. Tem também lesão confirmada no Flamengo e Gabigol, porque o Flamengo mais uma vez puniu o Gabigol. O puniu entre aspas aí. O Flamengo fez um esforço para o jogador não utilizar mesmo a camisa 10, mesmo na Libertadores. Também vou explicar isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a colaboração de vocês, tá bom? Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre a lesão confirmada. Quem assistiu ao jogo de ontem diante do Milionários pôde ver que o Ayrton Lucas foi substituído depois de ter sentido dores musculares e nessa quarta-feira ele realizou exames que constataram uma contusão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Inclusive, em breve o Flamengo deve divulgar isso nas redes sociais, que é a informação que eu tive para poder gravar esse vídeo aqui, é que o exame foi feito e a lesão confirmada. Confesso que até a gravação desse vídeo aqui não sei qual é a gravidade da lesão. Espero que não seja nada muito grave, até porque o Vinha provavelmente será convocado para a Copa América e o Ayrton Lucas terá que ficar à disposição aí do Flamengo. Caso contrário, o Flamengo não terá nenhum lateral esquerdo disponível na ausência desses dois jogadores. Então, que o Ayrton Lucas retorne o quanto antes para os gramados. Tá aí um carro da polícia passando, por isso o barulho da sirene. E sobre Ayrton Lucas, galera, ele até estava fazendo um bom jogo, depois o Vinha entrou muito bem, inclusive. Eu acho até que o Vinha está demorando para se tornar titular absoluto no time do Flamengo. Outra expectativa nesse duelo aí, como seria o reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã pós-polêmica. E eu acho até que o Gabigol teve aquilo que muita gente pode considerar o que é o pior para o ser humano, que é a indiferença. A torcida do Flamengo tratou o Gabigol com indiferença. Se em outros momentos apoiou, gritou o nome dele, até mesmo vaiou o Pedro para poder apoiar o Gabigol, na partida contra o Milionários foi indiferente. Não vaiou, não xingou, tratou o Gabigol como se ele fosse um qualquer. Talvez isso tenha sido até muito pior para o Gabigol. Se o torcedor tivesse xingado, eu acho que o Gabigol, ele pessoalmente, eu não conversei com ele, mas eu acho que ele pode ter sentido muito isso, essa indiferença, porque foi assim que o torcedor do Flamengo tratou o Gabigol. Inclusive, se o torcedor tratou o Gabigol com indiferença, a diretoria não tratou com indiferença não, muito pelo contrário. A diretoria fez um esforço absurdo para que o Gabigol não utilizasse a camisa 10 nem na Libertadores. Vocês não sabem, ou pouca gente sabe, mas na Libertadores você não pode mudar a numeração do atleta. O atleta foi inscrito na competição com aquele número, ele fica até o fim, ou ele sai da lista de inscritos e um outro jogador entra no lugar dele e pega aquela numeração. Mas o Flamengo fez um esforço, fez um trabalho absurdo, foi lá na Conmebol, pediu autorização, falando que era algo especial para o Gabigol não utilizar 10 e utilizar 99, tanto é que quem viu a lista de relacionados para o jogo contra o Milionários viu que o Gabigol estava com a 99. E o Gabigol nem sequer entrou em campo. Eu já avisei para vocês e vou repetir. Gente, muitos ali não queriam nem mais o Gabigol pelo que ele fez ao vestir a camisa do Corinthians. É porque o contrato, a parte jurídica não permite a rescisão por conta desse ato, apenas o que o Flamengo fez, multa, puniu tirando a camisa 10, mas muitos dirigentes queriam rescindir, mas não pode, não tem como rescindir. E eu acho que com o Tite o Gabigol vai ter menos oportunidades ainda. O Tite falou novamente na entrevista coletiva sobre o assunto do Gabigol, disse que é no trabalho que o jogador reconquista o espaço dele. Então parece que o Gabigol não está trabalhando no dia a dia, né? Porque não está tendo oportunidade.
E, novamente, não terá muitas oportunidades com o Tite. O Tite, obviamente, prefere o Pedro. Inclusive, levou o Pedro para a Copa do Mundo, na ocasião não levou o Gabigol. E aí, queria a opinião de vocês, se o Flamengo deve conversar com o Gabigol para rescindir o contrato já agora no meio do ano, ou fica com o Gabigol até o fim do ano. Quero a opinião de vocês em relação a isso. Repito, informação, a diretoria do Flamengo não vai propor uma nova renovação ao Gabigol. A dúvida é, fica até o fim do ano ou não? Agora vamos para o assunto principal desse vídeo aqui. Fabrício Bruno, ele pode não ir mais para o West Ham, é isso mesmo. E é aquilo que eu falo, você que está aí do outro lado me assistindo, pensa um dia ser jornalista, ser repórter, vocês precisam ter um faro, ter algo aguçado, aquela curiosidade. Para quem não sabe, ontem após o jogo, o Gabigol passou na zona mista, logo atrás do Fabrício Bruno, não deu entrevista, mas brincou com os jornalistas. Ó, informação minha, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Todo mundo riu, brincou, achou que fosse zoeira do Gabigol. Eu fui apurar o porquê o Gabigol falou aquilo. Tinha que ter algum motivo. Ele não ia brincar com algo assim de uma hora para outra, com um jogador que ele nem tem relação tão próxima assim. O Gabigol e o Fabrício Bruno não são amigos pessoais. Se ele brincasse assim com a Arrascaeta, por exemplo, eu ia até entender, com o Bruno Henrique, eu ia até entender. Agora, por que ele brincou assim com o Fabrício Bruno? E eu fui apurar e descobri o que publiquei aí nas outras redes sociais. Fabrício Bruno não quer ir nesse momento para o West Ham, não aceitou a proposta do West Ham por conta do salário. Pelo que me relataram, o salário não agradou. O salário que foi oferecido pelo West Ham ao Fabrício Bruno não agradou a ele até o momento. E ele não deu o aceite. Embora Flamengo e o West Ham tenham trocado documentos, tudo acertado, mas o jogador ainda não deu ok, não assinou nada. Não aceitou a proposta do West Ham e o negócio pode cair. Porque o West Ham não vai aumentar a proposta salarial para o Fabrício Bruno. Pelo contrário, bateu o pé e fala que esses são os números finais. O Fabrício Bruno não ficou tão, digamos assim, mexido com a proposta salarial do West Ham, e o Flamengo não pode forçar uma saída do jogador nesse momento, embora entenda que seria uma venda absurda de uma operação que pode chegar a 15 milhões de euros, mas depende do ok do jogador. E, obviamente, a gente sabe que Fabrício Bruno, a gente acompanha nas redes sociais, ele é casado, tem filho, provavelmente ele está conversando com a família dele para tomar essa decisão. Hoje vamos falar sobre uma notícia que tem agitado o mundo do futebol carioca: a ajuda da Prefeitura do Rio na construção do novo estádio do Flamengo. A negociação entre o Flamengo e a Caixa Econômica Federal para a aquisição do terreno do gasômetro tem gerado expectativas e, recentemente, ganhou um capítulo importante com a intervenção do prefeito Eduardo Paes. O Flamengo está em tratativas com a Caixa Econômica Federal para comprar o terreno do gasômetro, localizado no centro do Rio de Janeiro, onde pretende construir seu estádio. No entanto, o preço do terreno tem sido um grande obstáculo. O Flamengo está disposto a pagar entre R$200 milhões e R$250 milhões, enquanto a Caixa pede um valor mais próximo de R$500 milhões. Esse impasse no valor tem feito o banco considerar outras propostas mais rentáveis para o local. Nas últimas semanas, a diretoria do Flamengo mostrou-se mais otimista quanto às negociações, especialmente após contatos recentes com a Caixa. No entanto, o preço ainda não foi definido e permanece um ponto crucial a ser resolvido. Em meio a essas negociações, o prefeito Eduardo Paes tomou uma atitude que pode facilitar a aquisição do terreno pelo clube. Durante um jantar na segunda-feira, ele ameaçou desapropriar a área. Essa ação é possível porque o terreno pertence a um fundo gerido pela Caixa, e não ao banco diretamente. Parte do terreno já havia sido desapropriada anteriormente para a construção do terminal Gentileza. A ideia é que, após a desapropriação, o terreno seja cedido ou revendido ao Flamengo. Isso poderia incluir o potencial construtivo a ser gerado na Gávea, o que significa que o terreno poderia ser vendido pelo mesmo valor pelo qual foi desapropriado. O deputado Pedro Paulo, que está envolvido no projeto, explicou que essa estratégia poderia viabilizar a construção do estádio de forma mais econômica para o Flamengo. O projeto de potencial construtivo na Gávea é uma iniciativa paralela que poderia gerar até R$500 milhões para o clube, valor que poderia ser utilizado tanto na compra do terreno quanto na construção do estádio e seus andares. No entanto, esse projeto depende da aprovação da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores.
Pedro Paulo ressaltou que a Caixa tem tratado a negociação exclusivamente do ponto de vista financeiro, sem considerar o potencial de desenvolvimento que o novo estádio poderia trazer para a cidade. Essa abordagem é típica de um banco privado, que busca o maior retorno financeiro possível. A possível desapropriação foi uma estratégia elaborada pelo prefeito e pelo deputado para garantir que o Flamengo não seja prejudicado por essa visão estritamente financeira. A intervenção do prefeito Eduardo Paes na possível desapropriação do terreno do gasômetro é uma ação que visa facilitar a construção do novo estádio do Flamengo, tornando o projeto mais viável financeiramente para o clube. Essa medida demonstra o empenho das autoridades em apoiar o desenvolvimento esportivo e estrutural do Flamengo, buscando soluções que beneficiem tanto o clube quanto a cidade do Rio de Janeiro. E assim concluímos mais um vídeo, trazendo informações importantes sobre os bastidores da negociação para a construção do novo estádio do Flamengo. Fique ligado no nosso canal para mais atualizações e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Até a próxima!